Boa tarde, aqui mais um vídeo para o canal. Estou apresentando para vocês esse utensílio de cozinha. É uma panela de barro que eu ganhei do meu pai. Há 20 anos eu tenho ela, guardo, até porque meu pai não se encontra mais na terra. Mas foi um presente dado por ele, então eu guardo. E eu trago a meditação na palavra de Deus, que inclui sobre panela, aqui no quintal da minha casa, um lugar que está um lugar ventilado, um lugar arejado, e onde eu vou escolher para meditar sobre a palavra de Deus, que fica aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, onde diz assim: Então veio a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma viúva, mulher viúva, que o sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e chamou e disse: Traz-me peço uma vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela buscar, ele chamou e disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E veis aqui, apanhei cavacos e vou preparar para que comamos e morramos. E Elias disse: Não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e depois traz-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus. Diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Glória a Deus. Essa palavra, ela mostra aqui. Ela fala, é algo que aqui no livro do primeiro livro dos Reis, aqui onde fala. Imagina, ela estava passando, era uma mulher viúva, estava passando por dificuldade, mas Deus, ele permite, ele prova, era uma mulher viúva, ela e um filho, e ela não tinha meio como ela se sustentar. Aí diz assim que ela apanhou um punhado de cavacos. Cavacos, para quem não sabe, para quem não conhece a linguagem, cavacos é pedaços de lenha, pontas de lenha, pedaços de gravetos, pequenos pedaços de galho de árvores. Aí diz assim, ele pediu a ela, primeiramente ele pediu água,
saciando a sede, aí viu que estava com fome, aí pediu o bolo, pediu tipo, me deu um pão, me deu algo para comer, que ele estava com fome, ele estava com fome. Aí ela foi e relatou para ele, não tenho, senão um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. Aí, por isso que eu trouxe essa ilustração, eu mostrando aqui essa panela. Muitas pessoas novas da atualidade não conhecem. Essa é uma panela de cerâmica, muito usada aqui no Nordeste. A famosa panela de barro, eu tenho ela há 20 anos. Foi um presente do meu pai. E eu guardo. Aí trouxe como ilustração. Então a viúva, ela fez segundo o profeta, ela obedeceu a ordenança do profeta. E ela foi lá e fez para ele, para surpresa, assim como o profeta citou, não a farinha se multiplicou, a farinha na panela não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, do ministério de Elias. Deus, ele multiplicou a farinha e multiplicou o azeite. Ele multiplicou o azeite, aí diz assim, glória a Deus. Então é assim que Deus faz. Nosso Deus, ele é especialista em fazer milagres. Havia uma necessidade, porque ela disse para ele que ia só fazer um bocado, ia só comer aquele último bocado e morrer, porque ali a fé daquela mulher, ela estava em desânimo, ela estava em desespero, ela não tinha sustento, não tinha um outro sustento, uma maneira. Então ela ouviu o que o profeta orientou e assim ela fez. E ela obedeceu. Ela fez primeiro para Elias e depois fez para ela e o filho. E o Senhor cumpriu a promessa. O Senhor multiplicou sim o azeite, multiplicou sim a farinha. Então eu quero dizer eu estou gravando aqui para o canal Minha Família Servindo a Deus. Glória a Deus. E eu quero dizer para vocês que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus que multiplica. É um Deus especialista em fazer milagre. Ele faz aparecer coisas que não existem. O Senhor, ele traz a existência. E aquela mulher, ela não morreu, o filho não morreu de fome, porque o Senhor fez o milagre, o Senhor multiplicou. O Senhor, nosso Deus, ele é especialista em fazer essas proezas, esses feitos. O Senhor, ele se preocupa comigo, ele se preocupa com você. Ele sabe, talvez você esteja em desânimo, talvez o que você tenha seja pouco, mas o nosso Deus é aquele Deus que pega as coisas e ele multiplica, ele faz aparecer. Ele é Deus ele cumpre a palavra, ele cumpre a promessa, a palavra dita. Então, fica para você essa meditação hoje, que aquilo que você acha que é pouco, ou que se acabou, ou que você vai perecer por falta de algo, Deus é especialista em multiplicar. Eu vou citar, para reforçar outra vez, o versículo, porque assim, o versículo 14 diz assim, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não falhará, até que o Senhor dê chuva sobre a terra. Segundo aqui o relato, era uma época de seca, uma época de escassez, não é? Então, segundo essa palavra, que o Senhor opere milagre, que o Senhor opere maravilhas na tua vida e na minha.
Enquanto não chegar uma outra providência, o Senhor proverá. O Senhor não vai te desamparar. Não temas. O versículo 13 diz assim: não temas, e faz conforme a tua palavra. Glória a Deus. E foi isso, aquela mulher não temeu, ela fez sim. Ela ia comer o último alimento dela, mas o filho, e esperar a morte. Mas Deus enviou o profeta e houve multiplicação naquele lugar. Que Deus multiplica as bênçãos sobre a sua vida. Você que assiste o canal, você que é inscrito, sempre nos finais do dia, eu vou postar vídeo. Que Deus abençoe sua vida. E eu deixo aqui com a imagem, mais uma vez, da panela. Chamo de panela de barro, panela de cerâmica. Ela é algo muito resistente. Muito resistente. São 20 anos de uso. Foi um presente do meu pai, que ele foi para a feira aqui no sertão, comprou, me presenteou. Então eu trouxe essa panela hoje como ilustração da palavra. Mas Deus é aquele que multiplica, que Ele multiplica a farinha, multiplica o azeite, Ele multiplica aquilo que você acha que é pouco, o Senhor faz jorrar. Amém? Fique todos na santa paz do Senhor.